Muito bem. Aqui fala da bactéria KPC, que daí proibiu a venda de antibióticos sem receita. É de 10 dias. É mudar o hábito do brasileiro. É a mesma que aquela anterior lá. Reduz a seleção de organismos resistentes. Ernest Mayr propôs a seguinte definição: populações cujos indivíduos são capazes de se cruzar e produzir descendentes férteis. Isso é o conceito de espécie, o conceito biológico de espécie. Aqui você tem o cladograma, e quando você vê, o chimpanzé e o homem têm um ancestral comum com os outros primatas, que não é o mesmo, né? Então não foi o chimpanzé que gerou o homem, como se acredita. Então, dos primatas, você tem um ancestral semelhante que vai gerar todas essas linhagens. Certo? O homem surgiu há aproximadamente 50 milhões de anos. Bah, o homem, o Homo sapiens, 50 mil anos talvez. O gibão e o orangotango são próximos dos prosímios. O gibão e o orangotango tá aqui, ó. Os prosímios estão para cá. Não. Os macacos do novo mundo são mais evoluídos do que do velho mundo. Mas não faz nem sentido isso. E o gorila é o parente mais próximo do homem, não. O chimpanzé que é o mais próximo. Na 16. O processo de surgimento de uma nova espécie se completa com o isolamento reprodutivo. Isolamento sazonal. Não se cruzam porque o período de reprodução não coincide. Isolamento mecânico. Decorre da incompatibilidade entre os órgãos genitais. Esterilidade do híbrido. Os membros de duas espécies copulam, mas o híbrido formado é estéril. O pós-zigótico está só aqui. É porque isso aqui é pré-zigótico, eles já não se encontram. Opa, desculpa. Aqui tem mais um cladograma. E ele fala assim: o hipopótamo é o parente evolutivo mais próximo da baleia. Mas outros animais, como crocodilos e rãs, possuem uma característica comum, que mantém os olhos e as narinas alinhados. Então, veja, de novo, né, diferentes ligagens, iguais comportamentos, convergência. Seria uma analogia, né? A convergência é sempre uma analogia. Ema, avestruz e emu são muito semelhantes, embora estejam em ambientes diferentes. Então, o que pode provavelmente ter acontecido? Fragmentação de uma população ancestral. Então, teve uma deriva continuar, uma separação do ambiente e, portanto, uma especiação. Tá. Tem aqui um grupo que está discutindo as características genéticas. Ele falou: todos no nosso grupo possuem a capacidade de enrolar a língua, que indica uma característica dominante. Bom, a gente sabe que a frequência de dominante não é necessariamente porque é dominante, é comum, né? A gente tem a frequência dos alelos que vai explicar isso. Por que só o João não possui furo no queixo, que é uma condição dominante? Quer dizer que pode haver uma característica recessiva que predomina? Claro, no caso da polidactilia, o padrão de herança é autossômico dominante. Deve ser raro, ninguém aqui é afetado, no colégio e no trabalho também não. A da polidactilia eles estavam falando, né? Então, só vai predominar se a frequência também for alta. Óbvio. Hardy-Weinberg explicou isso. Olá. Os indivíduos de uma espécie de peixe têm 3 tamanhos, pequenos, médios e grandes. O grupo mais numeroso é o médio. Aí você introduziu um predador. O médio começa a ser mais numeroso, porque os de tamanho menor se escondem e os maiores não são atacados. Então, você começa a diminuir o fenótipo intermediário, disruptiva. Aqui você começa a selecionar a resistência de inseticidas. Então, sempre quando está falando de resistência direcional. Que antes não tinha e agora tem. Aqui diz assim: plantas com genótipo Wzinho tem a enzima 1 que converte o composto branco em composto verde. Então, o Wzinho é verde. O Wzão é branco,
O Y grandão é amarelo, que seria esse composto aqui. E o Yzinho é branco também. Aí vocês têm aqui, ó, as porcentagens, né? Uma população está em equilíbrio com as frequências alélicas e genotípicas constantes ao longo das gerações quando ocorre seleção natural. Daí não. O alelo Wzão é epistático em relação aos alelos Y e Yzinho. Aqui, se você vê isso, você vai identificar que realmente, se você tem o Wzão, ele vai inibir o Y dominante ou recessivo. Espera-se nessa população uma distribuição de 50% e 50%. Não, porque a frequência não é 25-25. Né? Então, a frequência não vai ser 50% dos parentais. Nessa população, há menos plantas produtoras de abóboras verdes do que de amarelas. É só a gente ver aqui, ó. As verdes estão aqui, Wzinho, 50%. As amarelas, 40%. Então, tá certo. O genótipo das plantas produtoras de abóboras verdes é Wzinho, porque daí não está inibindo, Yzinho. Ah, de abóboras verdes. Perdão, tá certo, tá aqui, Wzinho, Yzinho, que não faz nada. A análise genética dos bisões revelou uma diversidade genética muito baixa em suas populações. Daí teve uma drástica diminuição do tamanho populacional, quase chegou à extinção. A força evolutiva que melhor explica a redução da diversidade deriva. Então, você tem uma população, um fenótipo, né, que começa aleatoriamente a ter mais acasalamentos e aquilo é mantido e vai diminuindo o fluxo gênico dos demais alelos. Lembrando que quando você tem menos variabilidade genética, qualquer mudança no ambiente pode ser letal para todos os envolvidos. Porque são clones, né? Olá, a agropecuária vai fazer com que seja fragmentado, Então, de novo, sem a construção de corredores, as populações se isolam e, por seleção ao acaso, você tem uma deriva. As forças evolutivas são processos que levam à alteração de frequências gênicas, qual não constitui uma força evolutiva. Por que a recombinação não? Porque isso aqui vai depender disso aqui. Então, mutação, deriva genética, migração e seleção natural. A recombinação, ela vai existir e vai atuar no fluxo gênico, mas não necessariamente na frequência alélica.